Salve, muito boa noite. E que tal falar mais de política, né? Nós estamos no ano eleitoral e saiba que a política define a sua vida, o seu pão, a sua educação e a sua casa. Hoje uma decisão importante no Supremo Tribunal Federal. Os ministros decidiram por 8 votos de que não haverá voto impresso. A urna eletrônica continua. É uma lenda urbana, segundo o ministro Gilmar Mendes, esta ideia de que a urna eletrônica fornece risco. Há uma desconfiança, sim, no voto eletrônico, porque não há possibilidade de recontagem dos votos. E o Congresso Nacional exerce ali, vota as decisões que foram tomadas aí depois da greve dos caminhoneiros. Ainda há repercussões por aqui. Evidentemente, o governo fiscaliza e tenta levar para a bomba a promessa de redução em 46 centavos o preço do óleo diesel. Ninguém, absolutamente ninguém aqui comenta e nem discute redução do preço da gasolina e do gás de cozinha. É assim que anda a política aqui em Brasília. Hoje o Frente a Frente está com o deputado Ricardo Barros, ele é do PP, ex-ministro da Saúde, está no 5º mandato de deputado federal. Uma família de políticos. A mulher do deputado Ricardo Barros, Cida Borghetti, é a governadora do estado do Paraná e a filha dele, Maria Vitória, é a caçula, deputada estadual mais nova do estado. Deputado Ricardo Barros, muito obrigado por sua participação hoje aqui no Frente a Frente. Obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre o momento político do Brasil. E mais uma vez o meu colega, jornalista Genésio, participa aqui desta conversa, desse papo aberto com o deputado. Genésio é do site Política Real. Genésio, muito obrigado por nos atender aqui esse convite de participar desta importante conversa. Obrigado, Zé. É um prazer estar aqui com os telespectadores da Rede Vida, conversar um pouco com o deputado Ricardo Barros, ele que, sem dúvida, é um dos mais experientes parlamentares, não só dessa legislatura, mas com várias outras, né? Foi líder de vários governos aí, ministro de Estado. É um quadro que vale a pena a gente conversar. E agita. O deputado sempre participou das grandes conversas e dos grandes projetos do Brasil. O senhor está saindo do Ministério da Saúde, deputado. O senhor deixou o Ministério melhor ou do mesmo jeito ou pior do que era? Qual a sua classificação ali da sua participação? Foi o quê? 2 anos, né? Quase 2 anos. E nesse período fui o 5º mais longevo do Ministério, da história, o que mostra a frequente troca de ministros e, portanto, uma preocupação com a continuidade das políticas. Por isso que, enquanto ministro, todas as minhas decisões foram pactuadas na Comissão Tripartite, Estados, Municípios e União, para que tivessem perenidade na sua implantação, informatização das unidades básicas, a questão do prontuário eletrônico, a busca da transparência, biometria para o usuário, biometria para o funcionário, entregar a saúde de mais qualidade aos cidadãos. Economizamos 5 bilhões nesse período, reaplicamos tudo e mais serviços de saúde e por isso eu posso lhe assegurar que entregamos a saúde bem melhor do que recebemos. Deputado, na sua avaliação, Peibufo, resposta direta, qual o problema da saúde? É dinheiro ou gestão? Gestão. Boa. Primeiro lugar. Segundo, gestão e terceiro, gestão também. É bom saber, porque a discussão sobre financiamento da saúde ainda continua firme e provavelmente entrará na eleição presidencial desse ano. O financiamento da saúde, quando o SUS foi criado, há 30 anos, hoje teve até uma audiência pública lá na Câmara sobre os 30 anos do SUS, da qual eu participei junto com o ministro Gilberto Ock. Quando foi criado o SUS foi criado para ter 30% dos recursos da Seguridade Social. O presidente Itamar Franco retirou 10% e passou para financiar a aposentadoria do trabalhador rural. Então, desde sempre, o SUS é subfinanciado, porque 1/3 da sua receita deixou de existir. Mesmo assim, é o melhor programa de acesso universalizado do mundo, invejado por todos os países, excelência em transplantes, excelência na atenção básica, é realmente um programa muito bem sucedido. Zé, me permita, Sim, claro. o senhor foi criticado por setores da oposição por ter suscitado uma discussão sobre
uma outra forma de financiar a questão do atendimento da saúde através de planos de saúde que não atenderia muito, com baixa acessíveis. A esquerda disse que o senhor estava atingindo mortalmente o SUS. Um rol mínimo que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, exige para um plano de saúde, ele é muito elevado. Se a pessoa pode comprar só consultas, então essas consultas já não precisarão ser pagas pelo SUS. Se ela pode comprar consulta e internação, pagar um plano, então consulta e internação dessa pessoa já não serão pagas pelo SUS, porque o SUS é universal para todos os brasileiros. Então, se nós temos hoje quase 50 milhões de brasileiros que pagam planos de saúde e não pesam no SUS, não usam a estrutura do SUS, ótimo, porque para os 150 milhões de brasileiros que são SUS dependentes, que dependem efetivamente do SUS, menos pressão, menos fila, menos demanda, menos disputa pela disponibilidade de serviço. Então, qualquer plano de saúde que puder ser financiado, deve ser financiado. Hoje, a regra qual é? Ou você tem o rol mínimo, quer dizer, ou você anda de Mercedes, ou anda a pé. Você não pode andar de Fusca, de Gol, porque você não pode ter o plano que você pode pagar. Você tem que ter o plano ideal que você não pode pagar, então você fica sem nada. Agora, a gente ouvir o ministro da Saúde admitir é um ato de coragem, de que se trata realmente de dificuldades de gestão no Ministério, na saúde brasileira. O SUS realmente é um projeto ambicioso, né? Invejado, como ele diz. O Obama tentou levar para os Estados Unidos e não conseguiu. Agora, a impressão que se tem é que há gargalos. Há sim uma medicina de excelência. Quando a coisa aperta, todo mundo vai para o SUS. Transplante, coisas complicadas demais, vai para o SUS. E a impressão que fica, ministro, é que o gargalo é ali no atendimento básico, no dia a dia, né, as consultas. Das consultas que nós pagamos para os servidores públicos concursados ou para médicos do programa Mais Médicos, só 50% são entregues. Então, das 160 milhões de consultas que nós podemos fazer, só são entregues metade. Então, eu diria de 483 consultas por mês que o médico faz, consultas de 15 minutos durante 24 horas por semana, porque ele fica 40 horas, mas tem horas para outras atividades. Então, a OMS fala que a consulta tem que ter 15 minutos, a gente calcula tudo isso, 484 consultas por mês. Nós estamos entregando 200 e poucas por mês. Por quê? Parte porque o usuário não aparece na consulta agendada. 20% de abstenção, de abstinência na presença de consultas. Parte porque os médicos não cumprem o horário acordado no concurso público. Então, por isso, o sistema nosso colocou biometria do usuário, biometria do funcionário. Já temos 18 mil unidades básicas de saúde do Brasil com prontuário eletrônico, ao todo são 40 mil, portanto, metade do sistema está informatizado. E quando tivermos o registro eletrônico de saúde, que todas essas unidades se conversarem, economizaremos 20 bilhões por ano, não repetindo consultas, exames e entrega de medicamentos. Gestão. Gestão. A dificuldade ali no atendimento, né, no dia a dia, nas UPAs. É bom lembrar que a saúde também ela é municipalizada, né? Exatamente. O Ministério da Saúde entra com o pagamento das consultas, mas a gestão é do prefeito. A gestão é do prefeito e dos estados. Então, o SUS, o Ministério define uma política, que agora é pactuada na Comissão Tripartite, e repassa os recursos na ordem de 75 bilhões por ano para estados e municípios, e eles executam as ações. Por isso é que tem saúde de excelência em algumas cidades, em alguns estados, e tem situações muito deficitárias, de má qualidade em outros estados. Então, por quê? Porque cada município, na sua autonomia municipal, decide como fazer, cada estado também decide como fazer. Então, não dá para dizer que o SUS é bom ou ruim. Tem bom atendimento, tem mau atendimento no SUS, mas existem referências, excelências em qualidade de atendimento que devem ser copiadas por todos os demais. O senhor ficou aliviado quando saiu? Porque é um problema. O senhor é de uma família de políticos, não ficou ali com temor ali de que pudesse estragar todo o seu projeto político diante... que é um problemão, né?
A gente vê todos os dias reclamações, dificuldade de que as internação. pessoas mais reclamam é saúde e educação. E saúde, educação, saúde, educação e segurança. Saúde e segurança são os maiores problemas. A saúde é o maior problema, sempre apontado em qualquer pesquisa. Mas eu não fiquei com medo e nem fiquei aliviado quando saí. Eu estava muito entusiasmado com a tarefa. Economizamos 5 bilhões de reais em 2 anos, reaplicamos tudo em mais serviços de saúde, briga com o laboratório, briga com a Anvisa, briga com todo mundo, mas conseguimos com isso reduzir preços dos medicamentos, aumentar o acesso das pessoas aos medicamentos, incorporamos novas tecnologias para o pessoal portador de HIV, a proteção pré-exposição, pós-exposição, o dolutegravir, o medicamento mais moderno do mundo para todos os nossos usuários. Então, avançamos muito na hepatite C. Esse ano terminaremos de tratar todos os diagnosticados com hepatite C. Então, há sim um avanço muito grande que eu comemoro. E até gostaria de ter ficado mais se não precisasse sair por conta da legislação eleitoral. É um grande desafio, uma tarefa importante para o Brasil e que nós, empoderando os municípios, dando a eles o poder de decisão sobre como aplicar o dinheiro, custeio e investimento, o Conselho Municipal de Saúde vai decidir como aplicar o dinheiro, portanto, o controle social, cada cidade é diferente no Brasil, as políticas eram feitas iguais, de norte a sul, de leste a oeste, claro que não dava certo, tinham 7 bilhões parado na conta dos municípios e dos estados, porque o dinheiro foi para uma atividade que não se coaduna com a realidade daquele município. Então, nós conseguimos pactuar tudo isso na comissão tripartite, avançamos, modernizamos, simplificamos, desburocratizamos e o SUS hoje é mais fácil, é melhor. E olha para a prevenção e promoção de saúde. Você acha que o SUS é viável? É viável? Não tenho nenhuma dúvida. O SUS é um programa viável, precisa ser entendido como uma solução adequada. Existe, sim, na Constituição brasileira um problema, né, que é integralidade e universalidade. Integralidade é dar tudo para um cidadão. Universalidade é dar para todos os cidadãos. E outro princípio constitucional, que é o limite da capacidade contributiva do cidadão. Então, se não se pode arrecadar impostos indefinidamente, também não se pode gastar indefinidamente. E o Supremo está votando essas matérias. Registro na Anvisa, medicamento de alto custo, porque ou se dá atendimento a todos, no limite da capacidade do SUS ou daqueles procedimentos que estão disponíveis para todos no SUS, ou se dá tudo para alguém. Temos tratamentos de R$1,5 milhão por mês, judicializados, aí nós temos 1.000 pacientes, gastam 900 milhões por ano do Ministério, 1.000 pessoas, enquanto falta esgoto, saneamento e tem gente morrendo de disenteria. Então, o país precisa se equilibrar nessa questão, mas são direitos constitucionais, nós aguardaremos a decisão do Supremo para dizer, né, como é que nós vamos proceder com os recursos que temos, porque a judicialização da saúde está levando 7 bilhões de reais por ano de estados, municípios e União, que não estão previstos no orçamento e são deslocados de outras ações que precisam ser realizadas. O ministro Marco Aurélio disse aqui, ele tem dado liminares nesse sentido, que tem que mudar a lei, né? E ele tem razão, né? Tem que mudar a Constituição, mas não mudaremos a Constituição. Não mudaremos. Ele acha que a Justiça tem razão, porque... Não mudaremos a Constituição. Ninguém vai votar uma emenda constitucional dizendo que a saúde não é mais universalizada ou que tem limite para o atendimento. O Supremo Tribunal Federal, assim como tem decidido, e acabou de decidir hoje que não tem... hoje foi o TSE, né? Mas o Supremo Tribunal que tem tomado decisões, né, lendo o que não está escrito na Constituição, né, interpretando de forma diferente do que interpretou ontem a mesma norma. Ele precisa tomar uma decisão. Ele já tem 3 ministros que votaram, eu espero que outros votem, eu visitei a eles pedindo que avançasse nessa matéria, para que a gente possa fazer o que é possível, né? Não é possível dar tudo para alguém e, ao mesmo tempo, tudo para todos. E seria um limite? Como é que é? De gasto? O Supremo tem que tomar uma decisão. Medicamento de alto custo é ou não obrigação do SUS? Né? Um medicamento que custa R$1,5 milhão por ano por tratamento para não curar o doente. Não vai curar o doente, vai apenas evitar que a doença se agrave ou dar um conforto.
medicamentos para câncer, que prolongam por 2, 3 meses a vida da pessoa, mas que não curam também. São muitos medicamentos biológicos muito bons, né? Mas que não curam as pessoas. Então, nós estamos fazendo ampliação da radioterapia, vamos fazer 140 aparelhos de radioterapia novos agora até 2019. É um programa de 2012 que estava parado, nós colocamos para funcionar, já entregamos 20, vamos entregar 25 esse ano e vamos terminar até 2019, 140 aparelhos, porque a lei diz que tem que tratar o diagnosticado de câncer em 60 dias, iniciar o tratamento, só com estrutura para isso. Estamos providenciando a estrutura. Essa contradição da Constituição, universalidade e integralidade, precisa ser interpretada pelo Supremo, dentro da lógica da possibilidade orçamentária de fazer o atendimento. E aí sim o Supremo pode, na sua interpretação, dirimir essa questão, não esperando que o Congresso vá votar uma emenda constitucional dizendo que não é mais universalizado o acesso ou que as pessoas têm limite de atendimento ao SUS. Tem um outro assunto que eu gostaria de saber a sua opinião. Hoje, o Congresso instalou várias comissões especiais por conta das medidas provisórias. Inclusive, o senhor é craque nessas, foi líder do Congresso, dessas discussões sobre medidas provisórias, são craque nisso. E tem uma espinhosa aí, que é a 889, que trata dos cortes, né? Dos cortes dos ministérios para poder bancar a chamada composição dos 30 centavos para fechar os 46 centavos de desconto, que atinge recursos para a saúde, né? Para algumas áreas aí que envolvem saúde. Como o senhor vai se comportar nessa votação aí espinhosa, o senhor que acabou de sair do Ministério da Saúde? Bem, governar é definir prioridades, né? Esse é o papel do governo. O cobertor é curto. Você puxa para um lado, falta para o outro. Então, precisou atender a redução do óleo diesel, porque se criou uma situação necessária para que essa decisão fosse tomada, e alguém vai pagar essa conta. São 10 bilhões que são retirados de várias áreas, inclusive da saúde, para esse atendimento. Evidentemente, a despesa está feita e é preciso ser feito o processo. A Petrobras perdeu aí 200 bilhões de reais em valor de mercado por conta dessa decisão, de que venderia o diesel mais barato. Veja a consequência, né, de como as coisas, né, nós estamos falando de 10 bilhões que custa a redução do óleo diesel, que o governo deveria devolver a Petrobras. 14 bilhões se for contar de exoneração e tudo. Certo? E aí cai o valor da Petrobras 200 bilhões. E a economia perdeu em torno de 88 bilhões nos últimos dias. Então, é um movimento dos caminhoneiros, justo movimento. De fato, eles não tinham capacidade de pagar as contas com o valor do frete. O frete caiu por um excesso de oferta de caminhões, gerado por um erro de governo de subsidiar a compra dos caminhões com juros de 4% ao ano. Todo mundo saiu comprando um caminhão, falando, bom, vai dar, a inflação vai dar 7, 8, eu pago 4, 30% do caminhão vai ficar por conta do governo. E é verdade. Só que aí, muito caminhão, pouco frete, estamos colhendo ainda o fruto daquele desequilíbrio gerado. Qual é a questão que se trata? Porque as safras agrícolas são recordes ano a ano. Então, há frete na área da agricultura, as outras áreas da economia que perderam a sua capacidade. Então, o que aconteceu? Os caminhoneiros, de forma correta, fizeram o seu movimento, que foi agregado por vários... tinha trator, colhedeira, motoqueiro, Uber, todo mundo foi para o movimento, porque o movimento pareceu à sociedade um movimento para a redução de impostos. E, de fato, era. Então, teve adesão total, terminou com 87% de aprovação, com todas as dificuldades geradas pelo movimento. Lá no Paraná, a governadora Cida Borghetti rapidamente entrou na negociação. Nos primeiros dias já liberou cargas vivas, ração, aquilo que estava prejudicando, porque o Estado é o maior produtor de frango do país, muito frango morrendo, né, passando do prazo para ser abatido. As indústrias paradas por falta de embalagem, foi um problema sério. Ela rapidamente negociou com os caminhoneiros, liberou isso. Em seguida, negociou o abastecimento dos postos. Todos os postos foram abastecidos no Paraná. Então, o Paraná sofreu menos com o movimento, mas o movimento foi justo, foi apoiado. Ela reduziu o ICMS também do óleo diesel no Paraná. Então, e outros estados tiveram mais problemas. É o estado com o maior número de caminhoneiros, não, né? Com certeza. Muitos têm caminhões emplacados no Paraná, né, que atendem fretes no Brasil todo. O senhor sabe quantos? São muitos. Só nossa cidade de Maringá, minha cidade, tem mais de 4 mil. É muito caminhoneiro, né? É um setor muito forte no Paraná
a FETRANSPAR, a Federação de Transporte do Paraná, muito forte, muitos autônomos, né? E por isso os líderes dos autônomos estão lá no Paraná. Então, a gente conseguiu atender a demanda da população, a governadora foi ao movimento, onde estavam os piquetes, conversou com os caminhoneiros e conseguiu avançar no diálogo. E alguns estados do Brasil usaram a força, acabaram errando a mão, né? Quando o presidente Temer disse, vamos colocar a Força Nacional, ela disse, aqui no Paraná não. Aqui nós estamos resolvendo com o diálogo. Até aconteceu um episódio de em Castro, um comando da polícia acabou jogando bomba de gás lacrimogêneo num bloqueio, ela demitiu imediatamente o comandante, porque determinou que não se usasse a força. Então, as coisas com diálogo se resolvem. Os caminhoneiros têm razão, conseguiram avanços, mas isso não satisfaz a população, porque a população esperava baixa de impostos em todas as áreas, o que não aconteceu. Perfeito. Olha, o deputado Ricardo Barros é do Paraná, lá de Maringá, cidade lá do Luizinho, meu amigo Luizinho. Boa noite a todos. Nós vamos agora ao intervalo e em seguida voltamos aqui para essa conversa interessante, boa, e vamos falar de outros assuntos aqui, inclusive de política. Só 2 minutos e voltamos.